Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. É com muita alegria e gratidão que estamos aqui reunidos em nome de Jesus para essa assistência online. E eu convido a todos a entrarmos em ligação com essa espiritualidade presente, mentalizando a figura de Jesus aqui conosco, trazendo para cada um de nós o que nós necessitamos. Jesus querido, nós te agradecemos a presença dos seus enviados, que onde quer que nós nos encontremos nesse instante, que nós possamos ser envoltos por essas vibrações de fortalecimento, de paz, de equilíbrio, de saúde. Permita, Jesus, com que os seus amigos, os seus benfeitores, possam envolver a nossa mente para que tenhamos condições de compreender as reflexões de hoje, de colocarmos em prática esses seus ensinamentos, Jesus, orientações tão preciosas para a nossa felicidade. E assim, Jesus querido, nós te pedimos que as tuas bênçãos se estendam à nossa querida companheira Vanilda, que hoje irá nos direcionar nas reflexões, que ela sinta o seu amparo, Jesus, e que nós possamos estar de mente e coração abertos para refletirmos com ela. E junto de toda essa espiritualidade amiga, nós vamos iniciando o encontro com o Evangelho, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, que possamos iniciar esse trabalho de hoje. E assim, querida Vanilda, sinta-se acolhida por todos nós. Então, nosso cumprimento a todos. Então, na nossa reflexão, nós vamos falar sobre o sacrifício mais agradável a Deus. E este item do Evangelho se encontra no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título principal Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o sacrifício mais agradável a Deus nós vamos encontrar nos itens 7 e 8 deste capítulo. E a parte evangélica nós vamos encontrar no livro de Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24, que nos diz: Se, portanto, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem algo contra vós, deixai o donativo aos pés do altar e, diante de mais nada, reconciliar com o vosso irmão. E só depois voltai para oferecer vossa oferta. Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. O que nos ensina esse item de Mateus? E nós, quando temos que fazer os nossos pedidos, não é uma barganha, não é negociando com Deus que nós iremos conseguir. Ele quer nos dizer que nós temos que sim reconciliar com o nosso irmão. E a própria oração que ele nos deixou nos diz bem isso, né? Perdoar as nossas ofensas à medida que perdoamos aos nossos ofensores. Então, esse item do Evangelho, ele nos mostra muito bem que nós temos que praticar o maior ensinamento do Cristo, que
que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E este amor que nós temos para com o nosso Criador, nós não devemos jamais colocar como uma oferta, uma barganha. E o Evangelho, ele vem nos trazer justamente que naquela época de Jesus, quando ele aqui esteve entre nós, era comum aos povos da época, aos judeus principalmente, a fazer oferendas. Então eles iam até o altar e deixavam a oferenda e ali eles pediam aquilo que eles necessitavam. Ou, se não tinham necessidade, ofereciam para pedir algo em troca. Mas Cristo não quis saber dessa forma de bens materiais. Ele vem nos trazer que nós devemos nos melhorarmos, nos tranquilizarmos as mentes e os corações, perdoar os nossos irmãos, primeiro, para depois pedir algo em troca. Então ele disse àquelas pessoas na época: deixa a tua oferenda no altar e vá se reconciliar com o seu irmão. E fazendo isso, ele quis nos ensinar que nós não temos que oferecer bens materiais, nós temos que modificar a nós mesmos, nós temos que melhorar a nossa parte espiritual, o nosso dia a dia, o nosso amor para com os nossos irmãos, a nossa reconciliação com cada um dos nossos irmãos e reconciliar também com aqueles que não é aquelas pessoas que amamos, que está conosco no dia a dia, que seria aqueles nossos inimigos. E como perdoar essas criaturas? É difícil, não é fácil, porque muitas vezes alguém faz algo contra nós, nos machuca muitíssimo. E nós, para conseguirmos perdoar, não é de imediato. Nós temos todo aquele processo de deixar aquilo dentro de nós e depois, pouco a pouco, ir digerindo aquela situação para conseguirmos perdoar. Não é fácil, mas também não é impossível. É o que nós devemos fazer. É esse sacrifício, é a nossa mudança, é o perdoar a nós mesmos que o Pai espera de cada um de nós para conquistarmos, então, esse maior sacrifício. E temos que levar em conta que, na época, existia essa cultura da troca. Então, como diz alguns esclarecimentos do Evangelho, era uma barganha. Eu lhe dou um animal em sacrifício e você me auxilia a diminuir a minha dor do meu corpo físico. Ou você me auxilia a conquistar algo melhor. Só que o maior sacrifício para o nosso Criador, para o Jesus, o nosso mestre e irmão, para nós não é as oferendas, e sim é a nossa mudança no nosso íntimo, é nós conseguirmos nos modificar para a nossa conquista de coisas melhores. E isso me lembra uma das passagens do próprio Chico Xavier, que certa ocasião ele foi chamado em Goiânia para receber ele ia ser homenageado, então teria uma homenagem a ele. Então, e era na própria Assembleia Legislativa do local, e após ele lá estar e fazer todas aquelas situações que ele fazia, com aquela graciosidade, com aquela mansuetude do próprio Chico, e após ele receber, então, a homenagem, das pessoas, dos jornalistas que estavam presentes, ele fez uma pergunta ao Chico. Ele perguntou o seguinte: Chico, a morte de Jesus na cruz foi uma expiação ou era um karma? Chico,
toda aquela graciosidade e simplicidade, respondeu aquele jornalista: não, a morte de Jesus na cruz é uma epopeia de amor pela humanidade. Então, ele disse ainda ao jornalista: porque o perdão incondicional deve ser exercitado até que possamos dizer como então Gandhi, que também te trouxe essa lembrança, que uma vez Mahatma Gandhi foi perguntado se ele perdoava os inimigos. E Gandhi respondeu: eu não perdoo a ninguém, simplesmente porque não me ofendo com as agressões dos nossos irmãos. Então, é uma grandiosidade de ensinamento, porque Gandhi, ele quis nos dizer que o perdão é a nobreza humana. Então, que ele já conseguia não sentir agredido por ninguém, porque ele entendia que aquelas pessoas que o ofendiam, ou falava mal dele, ou criava alguma situação embaraçosa para colocá-lo, ainda estava na inferioridade, ainda não tinham conquistado e entendido o Evangelho do Cristo. Ainda não conseguia colocar dentro de si o perdão e não sabia se modificar diante das situações que colocavam entre eles. E retornando até a parte do Evangelho, naquela época as pessoas tinham uma cultura de troca. Então, muitas vezes, quando precisavam de algo, eles simplesmente faziam as próprias orações. Muitas vezes faziam: olha, Senhor, eu te ofereço, eu prometo que eu vou fazer isso, fazer aquilo, mas auxilie a aliviar a minha dor, me auxilie a diminuir os meus sofrimentos. Então, era uma forma que eles encontravam para fazer essa barganha, essa troca. Mas, se nós olharmos hoje para nós mesmos, muitos de nós, ainda que inconscientemente, acaba fazendo esse tipo de barganha, porque muitos de nós ainda pedem o auxílio dos nossos queridos amigos da espiritualidade e ainda conseguem colocar a seguinte frase: olha, eu vou fazer o trabalho, eu vou me doar um pouco mais, mas me auxilie a resolver determinado problema, me auxilie para que eu consiga conquistar alguma coisa. Mas o nosso Mestre Jesus não é o que ele espera de nós, não é com barganha, não é com troca. Ele quer que realmente nós sejamos aquelas pessoas praticando o mandamento maior, que é amar ao próximo como a ti mesmo, como ele convida a cada um de nós para ter esse amor em prática. Por isso que quando ele diz: ide e vos reconciliar com vosso irmão, antes de apresentar a vossa oferenda ao altar, ele está nos ensinando que maior sacrifício é o do nosso ressentimento, é para que nós possamos perdoar. E perdoar a nós mesmos é conseguir também que nós possamos ser agradável a nós mesmos, para agradar o nosso irmão e nos isentar de qualquer problema, e estar com o nosso coração puro, livre de qualquer mau pensamento, livre de qualquer animosidade, livre de qualquer ofensa que os nossos irmãos tenham nos feito, e que nós possamos, dessa forma, sim, estar com os nossos corações purificados, porque só assim nós poderemos fazer alguma oferenda com o nosso sacrifício para conquistarmos algo melhor, porque a nossa mudança é interior. Porque a condição humana que ainda estamos, nós ainda temos o sofrimento. E muitas pessoas
ainda consegue tentar fazer essa barganha com o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que às vezes pede, me auxilie, alivie a minha dor, e que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aqueles ainda que pedem, né? Pedem um auxílio. Olha, Senhor, eu ganhando na loteria que jogo toda semana, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ajudar ali, vou ajudar lá. Só que, meus irmãos, essa pessoa, mesmo que ela venha ganhar, ela não vai conseguir praticar aquilo que ela está se comprometendo, porque não é do dia a dia dela. Ela ainda não tem isso dentro de si, porque aqueles que têm a bondade, que quer fazer o auxílio ao seu próximo, ele não precisa ganhar nada. Ele, com a sua humildade, com o seu amor, com aquilo que o Pai quer de nós, porque não existe nenhum de nós que não possa fazer a bondade e a caridade. Todos nós temos essa condição. E nós podemos fazer a caridade de tantas formas, com, às vezes, dando os nossos ouvidos para algum dos nossos irmãos se desabafar, emprestando, ensinando alguém a praticar alguma coisa boa, ensinando até fazer uma comida, ensinando a fazer alguma coisa do bem, um crochê, um tricô, que é a forma que muitas pessoas encontram para estar auxiliando alguém, confeccionando meias no fio, gorro para a cabeça das crianças. Então, é aquilo que o Pai espera, que não tem assim uma regra, mas nós temos que ter esse perdão dentro de nós. E é um sacrifício para cada um de nós, de limpar o nosso coração, a fim de que tenhamos a comunhão com Deus, que ela seja verdadeira. Por quê? Nós estamos ainda nesse mundo de expiação e provas. Está numa transição? Sim. Nós temos muito que nos melhorar, muito a nos modificar, aquela transformação de ser aquelas pessoas que pensam na bondade o dia todo, porque nós ainda temos aqueles lances, né? Principalmente quando somos magoados, quando somos feridos, nós ainda temos aquela situação de estar julgando o nosso próximo. E não é isso que o Pai nos ensina nessas lições maravilhosas do Evangelho. Nós devemos jamais julgar o nosso irmão, porque nós não sabemos em que momento ele se encontra e por que daquelas atitudes. E sempre vamos lembrar Gandhi, que ele nos diz que não perdoa porque nunca se sente ofendido por nenhum dos nossos irmãos, porque ele sabe, ele conhece, ele entende a inferioridade das criaturas que fazem isso ainda, porque ainda não tem o Evangelho do Mestre Jesus dentro. E nós vamos passar agora por uma história que nos emociona demais e vem nos dizer justamente o intuito dessa nossa lição. Aí então nos traz que na década de 80, o madrileno Plácido Domingos e o catalão José Carreiras faziam grande sucesso junto a Luciano Pavarotti. Mesmo que nunca se visitaram, existia uma rivalidade entre os catalães e os madrilenos lá na Espanha, porque eles querem uma independência da unidade espanhola. Então, isso é uma coisa que existe lá ainda naquela situação. Só que Carreiras e Plácido não fugiram à regra. Então, por motivos políticos, eles foram assim, nunca se tornaram amigos e se tornaram rivais e grandes inimigos. Só que na década de 84, por questões muito ainda da política, eles, quando eram requisitados para shows, para se apresentarem, eles faziam questão que nos contratos que eles assinavam para exercitar e fazer os shows, que o desafeto não fosse convidado. Então, tanto um quanto o outro era assim que agia.
Só que em 1987, Carreiras ganhou um inimigo muito mais implacável que Plácido Domingo. Ele foi diagnosticado com câncer e submeteu a vários e vários tratamentos, como o transplante de medula óssea, além de a troca de sangue, e que na época ele fazia esse tratamento nos Estados Unidos. Então, mesmo não podendo trabalhar e já ter guardado, tinha um bom poder aquisitivo ainda na época, mas com os gastos para ele se tratar, que ia todos os meses para os Estados Unidos, essa sua condição financeira foi rapidamente minguando. Quando não tinha mais condição de fazer as viagens para os Estados Unidos para se curar, ele tomou conhecimento que em Madrid tinha sido aberta uma fundação para tratamento dos leucêmicos. E graças ao apoio da Fundação Hermosa, ele venceu a doença e voltou a cantar. Posteriormente, ele voltou então a receber os altos cachês e tratou-se então pela curiosidade de se associar a essa fundação. E certa vez ele quis ler os estatutos e aí ele descobriu que o fundador e o maior colaborador e presidente da fundação era o seu desafeto Plácido Domingos. Descobriu ainda que o mesmo criara a entidade no anonimato, a princípio, para atender, e se mantivera no anonimato para não constrangê-lo a aceitar o auxílio do inimigo. Só que passou-se o tempo, e em determinado momento, um dia, estava fazendo show, o Plácido Domingos fazendo show em Madrid, e de repente o show é interrompido por Carreiras, que humildemente, ao entrar naquele palco, se ajoelhou aos pés do Plácido Domingos e agradeceu em público. Plácido, auxiliando Carreiras a se levantar, e após dar um grande abraço, eles selaram e iniciou uma grande amizade. Passado algum tempo, após ter esse fato sido divulgado, porque estava em pleno show, Plácido é entrevistado e é perguntado por que criara a Fundação Hermosa. E ele responde que, além de beneficiar o inimigo, reviveu desde o único que poderia ser seu concorrente. Por quê? São grandes cantores. E sua resposta foi definitiva, porque uma voz como essa não pode se perder. Então, essa história, além de ser emocionante para nós, ela é uma lição de vida, porque esses nossos irmãos envolvidos nessa história verídica, um criou a fundação justamente para auxiliar o seu concorrente, e que na época era inimigo, e criou com esse intuito de auxiliar os irmãos. E ficou no anonimato justamente para não criar nenhum obstáculo para aquele que necessitava fosse pedir o auxílio e ser auxiliado por essa cura que ele dá graças. Então, vejam só que uma inimizade e um motivo, uma doença, faz com que um deles cria uma fundação para auxiliar o outro. Tudo isso em pleno movimento, para que fosse curado seu concorrente e que eles pudessem, então, não perder aquela grandiosa voz. Mas nós vemos que essa missão, ela vem de encontro com essa parte do Evangelho, que é um sacrifício mais agradável
a Deus, é nós nos modificarmos, é nos sacrificarmos sem ressentimento, perdoar os nossos irmãos, para que nós possamos ser agradável a Deus. Em um momento, queremos pedir algo a Ele, para que nós estejamos sempre com o nosso coração puro, puro e isento de qualquer mágoa, de qualquer ressentimento, para que assim possamos ser atendidos pelo nosso Pai Criador, que nos ama incondicionalmente e espera cada um de nós que nós nos modificamos, que nós possamos transformar o nosso interior para sermos essas pessoas bondosas e caridosas e conseguirmos, enfim, exercitar e colocar em prática o seu maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que essa lição possa nos auxiliar no nosso dia a dia e na nossa evolução espiritual. Ficam todos com Deus, com o nosso Mestre e irmão Jesus, a envolver-nos a cada dia. Que assim seja. E assim, com essas reflexões tão importantes, nós vamos partindo para a segunda parte da nossa assistência, com os nossos corações cheios já dessa vontade de fazermos o melhor, de sermos bons. Quanto de retorno benéfico nós temos em estender a mão. E nós vamos estendendo a mão agora através do pensamento, do sentimento. E vamos assim vibrar. E vibrar é isso, é nós levarmos o nosso pensamento, o nosso sentimento de amor a todos aqueles que precisam. Então, vibremos o amor ao nosso planeta, para que a paz, para que a união e a fraternidade envolvam todas as nações, os corações, para que possamos aprender a respeitar, a acolher, a ajudar, independente das opiniões políticas, classes sociais, rótulos religiosos, que sejamos essa humanidade em Cristo. Vibremos saúde aos doentes, que eles recebam um lenitivo para suas dores físicas e morais, que os doentes da alma recebam aquele abraço de Jesus, que eles recebam alegria, coragem, bom ânimo, fé, que todos percebam e sintam que Jesus está ao nosso lado, nos auxiliando a passar por esses momentos tão desafiadores, que possamos confiar no Pai, confiar em Jesus, orarmos e fazermos assim essa ligação e recebermos todos esses fluidos benéficos. Vibremos para que todas as pessoas tenham essa harmonia nos seus lares, nos seus locais de trabalho, que todos os dirigentes de nações, de empresas, possam liderar, administrar com sabedoria, com ética, para que haja realmente o desenvolvimento material, mas também moral desta nossa humanidade terrena. E vamos rogando para que todos os corações possam se abrir para essa ajuda, esse auxílio ao próximo, levando o agasalho, levando o alimento, levando a boa palavra, levando a saúde, o medicamento, cada um dentro daquilo que pode, que possa fazer algo em benefício do seu próximo. E assim, Jesus querido, nós agradecemos este momento, este encontro com teu amor. E nesse instante, Jesus, nós te pedimos por nós mesmos, que o nosso lar, que já está recebendo a visita dos seus mensageiros, que se encontram aqui depositando na água esses fluidos salutares e transformam nessa água o remédio que nós precisamos. Esses amigos que estão ao nosso lado e vão aplicar em cada um de nós nesse instante o passe. E passe, nós vamos lembrando, é uma transfusão de energias.
energias intensas que esses mensageiros de Jesus passam para nós, doam para cada um de nós. E essa energia é derramada desde o alto da nossa cabeça e vai se esparramando pelos nossos ombros, braços, pernas e pés. E as nossas células do corpo, as nossas células do nosso corpo espiritual e a nossa mente vão absorvendo esses fluidos salutares, se recompondo, se fortalecendo, se equilibrando. Todos aqueles locais em desequilíbrio, onde haja uma doença, vão recebendo essas energias benfazejas e essas células vão se transformando em células saudáveis, em células luminosas. E nós vamos assim, com os nossos corações abertos, confiantes nesta ajuda que estamos recebendo. Confiemos em Deus, meus queridos, porque Deus é esse Pai de amor que dá a cada um de nós o melhor, mas que faz com que nós também possamos ser instrumento de ajudar o próximo, como foi muito bem lembrado no exemplo desses dois tenores. E assim, abrimos o coração ao Pai, que conhece as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas inquietações, os nossos medos. E o Pai vai nos abastecendo dessa força e dessa coragem. E nós vamos sentindo que Deus, o nosso Pai, que enviou Jesus para nos auxiliar, nunca nos abandona, que nos dá sempre a oportunidade de um novo dia para recomeçarmos, para aprendermos, para retomarmos a rota do bem. E é assim que nós vamos certos de que através da nossa ligação com Deus, com certeza nós encontraremos os caminhos mais adequados a percorrer. E amparados por toda essa espiritualidade amiga, recebendo assim todos esses fluidos benéficos, essas energias que nos renovam material e espiritualmente, envolvidos por essa cúpula de luz. Nós vamos rogando a Jesus que essas energias possam também beneficiar os nossos entes queridos, os nossos amigos, todas as pessoas que nós conhecemos e que sabemos necessitar desse amparo espiritual. E nesses momentos finais, nós agradecemos essas bênçãos que estamos recebendo. Que a alegria, que a coragem, que a fé, que o bom ânimo se renovem em nossos corações. E que essa chama da esperança, que com certeza foi reacendida neste encontro, possa permanecer conosco, nos ajudando sempre a confiarmos em dias melhores, a acreditarmos nessa ajuda divina e acreditarmos que cada um de nós é capaz, sim, de superar os desafios que a vida nos impõe. E assim, meus queridos, que em nome de Deus, em nome de Jesus, nós nos despedimos do encontro com o Evangelho de hoje. Permaneçam na paz de Jesus e até a próxima semana, com a graça de Deus.